Muito bem-vindos, muito bem-vindas. Benza a Deusa tá on. Temos aqui hoje um assunto para aproveitar a nossa trilha de expressão, de comunicação, como isso é importante para o nosso corpo, como isso somatiza no nosso corpo. Você já reparou que nós temos uma farmácia natural? Olha, fica aí que a gente vai comentar sobre isso, hein? Benza a Deusa tá on. Minha gente, temos convidada especialíssima aqui no Benza a Deusa, estreando Carla Souza. Muito bem-vinda, gente. Ó, a Carla é mentora de estilo de vida, de saúde, terapeuta somática, terapeuta neurosistêmica. Ela também é gestora comportamental e educadora física. Carla, muito bem-vinda aqui ao Benza a Deusa. Muito obrigada pelo convite. Sempre gostei muito desse nome, né? Benza a Deusa. Benza a Deusa. Né? E desde a primeira vez que eu vim, eu falei, fui indicada, né, por uma coaching, inclusive, para estar aqui com vocês. E fiquei muito feliz, porque isso é comprovação de resultado, né? Claro. Quando tem a indicação. E, assim, poder contribuir e falar de uma coisa que eu gosto muito de falar, e faz muito sentido, né? E trazer para vocês não só a informação, mas dicas também. A gente vai desenrolar aí ao longo do tempo aí. Para trazer dicas também, tá bom? Muito bom. Gente, aproveitando então nossa onda aqui de trabalhos de expressão, de voz, de como a gente se comunica, eu queria fazer um checklist com vocês. Presta atenção, vê se você marca pontos aí de todos esses sintomas que a gente tem no dia a dia. E é normal, né, Carla? Mas a gente pode perceber, por exemplo, como que está a nossa ansiedade, a nossa questão com a saúde do sono, como que a gente está dormindo, se a gente está tendo uma insônia. Falta de libido, como que a gente está em relação aos nossos projetos, se a gente está procrastinando, se você procrastina muito, se você só inicia e não termina as coisas, né? Falta de ânimo, aquela letargia que a gente vai arrastando e não consegue concluir as coisas. São alguns sintomas que a gente pode comentar aqui hoje também. Dores musculares, né? Alguns incômodos. E a Carla sabe altas dicas para a gente poder trazer essa farmácia do corpo, né, ativa de novo, né, reativá-la. Ativar, né? Isso. E como funciona isso, Carla? Se você marcou aí, ó, tenho isso, presta atenção. Acredito que muitos de vocês tenham esses sintomas aí. E assim, antes de começar a falar, vamos começar a entender que a gente começa a perceber isso no corpo, né? Então, costumo dizer, a mente mente, o corpo não, né? Então, temos que dar uma atenção para o nosso corpo e entender que o que você está sentindo no corpo, se você der uma atenção, você vai entendendo que, a partir daí, aonde que está essa sensação no corpo. Então, vamos fazer uma experiência aqui. Você que está ouvindo agora, está se sentindo, está rolando aí uma ansiedade, né? Uma angústia, tristeza, pode, de repente, aí um estado depressivo, mas vamos falar aí, uma angústia, uma tristeza ou uma ansiedade, no corpo, coloca a mão agora no teu corpo para mostrar para você aonde é que você tem essa sensação no corpo, em que parte do corpo. Então, eu estou me sentindo ansiosa, tá? Põe a mão no corpo, onde é que essa ansiedade está acontecendo? É no peito? É na cabeça? Né? Aqui na região do coração, tá acelerado, são nas mãos, a mão está suando. Então, como que está o corpo em relação a essa sensação? Se for angústia, essa sensação, ela está onde? Na garganta? Ela está no peito? Então, que parte do corpo que está te mostrando que é onde você sente essa sensação? E por que eu estou falando isso? Porque a gente normalizou essas sensações, né? Mas todo mundo é ansioso. Então ficou normal. E, gente, não é normal. Viver no estado de ansiedade, e ansiedade é a antecipação do futuro, né? Então, assim, agora, nesse momento, você está construindo o seu futuro. Então, o que você está sentindo agora, observa, porque está ali. E é esse agora que você tem que olhar para ele. Porque não vamos normalizar viver em estados alterados,
né, de sistema nervoso abalado. Então, e aí o caminho acaba sendo o quê? Você tem essas sensações e para você não lidar, não olhar para isso, você toma um remédio e esse remédio ele vai, de alguma forma, ele, né, camufla e você vai levando, né? Então, não estou dizendo aqui que é ou não é para tomar remédio. Eu estou dizendo aqui que o nosso corpo, ele produz todos os remédios que nós precisamos. Tá aí a famosa farmácia? Existe uma farmácia do corpo, né? E é uma inteligência do corpo. Então, essa inteligência do corpo, ela não pode ser desprezada. Olha que interessante. A gente fala muito aqui, né? Escuta todo mundo falando sobre inteligência emocional e sobre blindagem emocional. Né? Então são temas que estão muito em alta e as pessoas buscando muito isso. Muito bem, isso é super importante. Mas tem uma inteligência, que é a inteligência do corpo, que ela está esquecida. Uhum. Né? Então, imagina se você une essas duas inteligências, que é a minha proposta, esse meu trabalho. Né? Então, vamos unir a inteligência emocional com a inteligência somática. Soma é corpo. Então, a inteligência somática é a inteligência do nosso corpo. Certo. Carla, num dia que a gente estava conversando antes do episódio, você comentou assim, a sociedade vive gerenciando o estresse, né? E isso é péssimo, porque a gente começa a entrar no automático e a gente não está percebendo que está fazendo isso, mas ao invés de a gente viver uma vida saudável, que a gente olhe para a nossa alimentação, para os exercícios, para o corpo, como você está comentando, para as nossas inteligências, né? A gente acaba deixando ser atropelados pelo, vamos supor, trabalho, dia a dia, muita coisa que tem que fazer, e aí a gente entra naquela coisa de assim, eu vou ter só 5 minutos para descansar, aí eu sento para descansar, tomo um café, aí acelera mais ainda, né? Toma um café para dar conta, né? Para acordar, ou toma um energético, né? O corpo já tá assim, aí toma um energético para dar um boom de açúcar ainda e fica, né? A cabeça começa, né? Sim. Então, como é que é isso aí da gente... A gente fica gerenciando o estresse o tempo todo, né? Que isso é péssimo. Tá. Você falou tem bastante assunto aí. Tá. Então, começando assim. Pela questão de gerenciamento do estresse, é assim, gente. Nós temos que dar conta da vida, né? As coisas vão continuar acontecendo. Como você vai lidar com as coisas que é o X da questão, né? Então, tem como você lidar de uma forma que você consiga lidar sem abalo. Okay. Sem um abalo na sua estrutura, né? Porque assim, de uma forma ou de outra, você vai ter que dar conta. Então vamos entender aqui o seguinte. Bom, se eu tenho que dar conta, quando eu falei do gerenciamento de estresse, eu estava me referindo ao seguinte. Antes de chegar na emoção, a parte do nosso corpo que lida com as situações da vida é o sistema nervoso. Então, antes da gente pensar na blindagem emocional, vamos pensar na blindagem do sistema nervoso? Tá, então como é que a gente pensa e resolve isso? E qual a importância disso? Se é o sistema nervoso que está lidando com a situação, e se você está com o sistema nervoso abalado, você vai lidar de uma forma que você vai ter que lidar de qualquer forma, mas você está usando sua reserva. Você está queimando reserva. Por isso que o corpo não dá conta. Por isso que você se sente esgotado, né? Porque você está lidando, bem ou mal você tem que lidar, você lida com a sua reserva, ao invés de você poupar essa reserva para a tua longevidade saudável. Bom, então vamos entendendo o que é o sistema nervoso que está lidando. Como que eu blindo esse sistema nervoso? Então, a primeira coisa, vamos entender o seguinte. Quais são os fatores principais que abalam o nosso sistema nervoso? Isso que eu ia perguntar, por exemplo, para a pessoa que está ouvindo entender como a gente está chegando num nível de ter que usar nossas reservas e não estamos percebendo isso. Sem dúvida. Isso é outra coisa que normalizou. Tem que dar conta, tem que aguentar, né? Então, assim... Hora extra. E por aí vai. Mas eu estou falando até no sentido de dar conta, aguentar, de lidar com as situações. Pensa assim, tem uma situação que no teu corpo, imagine, tá? Ou vocês aí, pensa numa situação na sua vida que você está lidando já há anos, ou há meses, ou há alguns dias, que você está lidando e que quando isso acontece, pode ser um ambiente que você vai, pode ser o ambiente do trabalho, pode ser o ambiente em casa, enfim. Ou é uma relação com uma determinada pessoa, quando você encontra, quando você recebe uma mensagem, ou quando você está
se relacionando, você sente no corpo uma descarga elétrica, você sente tensão, você sente aceleração. Aquilo te tira a sua paz. Então isso é tóxico. A toxicidade a gente sente no corpo. Ok. O que foi normalizado é lidar com essa toxicidade. Mas eu não tenho como eliminar isso. Então vamos entender o seguinte. Primeira coisa, vou voltar lá nos fatores que abalam o sistema nervoso. Primeira coisa é perceber o que está acontecendo. Então assim, na sua vida, vou falar dos fatores que abalam o sistema nervoso. Qualidade de sono. Tanto que para tortura, o que faziam? Privação de sono. Privação de sono. Então, como é que está o teu sono? A qualidade do teu sono. Porque isso abala o teu sistema nervoso. Uma noite mal dormida, 2, 3, 4, 5 e por aí vai, você vai acordando com o sistema nervoso cada vez mais abalado. Então, a qualidade do sono. Segundo, ambientes tóxicos. Terceiro, disponibilidade funcional. E aí eu quero falar muito disso, porque assim, a disponibilidade funcional é um item, é um fator que você pode mudar isso. Você pode aumentar a sua disponibilidade funcional para você funcionar melhor. Eu não preciso ficar dando conta das situações usando a minha reserva. Eu posso produzir todos os dias uma disponibilidade, percebam isso, disponibilidade funcional. Então eu posso produzir uma disponibilidade para funcionar melhor. Então, por exemplo, se eu durmo bem, eu vou acordar melhor. Claro. Então, a qualidade do sono é o primeiro item para aumentar essa disponibilidade. Se você tem um ambiente tóxico e você, por enquanto, não pode sair desse ambiente, então aumenta a sua disponibilidade para você conseguir funcionar para lidar com esse ambiente. Aí entra o gerenciamento do estresse, porque você não tem como eliminar aquele item, aquele fator. Se você não tem como eliminar, então você pode lidar com ele de uma forma mais protegida, blindando o seu sistema nervoso, ativando o teu córtex pré-frontal para você ter mais razão, clareza, discernimento, foco. E não ficar lidando pelo límbico, que é a emoção, ou límbico profundo, emoção profunda. Então, voltando nos fatores, você, além desses 3 itens, tem também as relações tóxicas e, por último, a genética. Então, entenda o seguinte, 70% dos fatores que abalam o nosso sistema nervoso é a epigenética, é o teu estilo de vida. 30% é genética. Nossa. Tá? Então, vamos lá. Quais são os fatores que você pode, então, melhorar? Eu posso aumentar minha disponibilidade funcional, o ambiente eu não tenho como sair dele, então eu vou ter que gerenciar, ok, mas eu vou gerenciar aumentando minha disponibilidade. Isso aí, pausa. Este recorte que você fez é pejorativo para a nossa saúde de forma geral. Eu estou me disponibilizando a ficar num ambiente tóxico. Não é disponibilizando. Às vezes você, por exemplo, você está numa empresa. É necessário. Você está num trabalho. Você pode sair dele amanhã? Você pode sair dele depois de amanhã? Você pode sair desse trabalho no mês que vem? Não. Eu preciso, financeiramente, eu preciso me organizar. Eu vou ter que procurar um outro trabalho. Isso vai levar, eu vou me desligar desse trabalho. Isso vai levar um período. Enquanto isso, o que você faz? Você vai ficar lidando de forma adrenada, com o sistema nervoso abalado? Certo, Todo dia você acorda chorando e vai para aquele ambiente? Certo. Ou você pode conseguir, durante esse período, enquanto você não sai, você conseguir lidar melhor? Ok. Sem queimar a tua reserva. Sem queimar a reserva, mas já pensando na estratégia de como sairia dessa situação, por exemplo. Só que, dependendo de como está seu sistema nervoso, você não consegue nem pensar. É verdade. Não é? Você não tem nem condições para isso. Porque você entra no emocional e fica preso ali, fica né? lá, no emocional, no límbico profundo, choro, fobia, desespero. Ai, meu Deus, eu tenho que ir para lá hoje de novo. Então, você não consegue nem ter clareza, discernimento para pensar numa solução. Certo. E você se fada ali como uma coisa assim, não tem como, eu tenho que lidar com isso. E aí, remédio, mal-estar, né? Então, quando eu falo de usar reserva, bem ou mal você está lidando, mas você está usando sua reserva funcional. E a conta chega. A doença vem. A conta chega. Por isso que você está vivendo num psicossoma e você vai gerar doença psicossomática. Que tal a gente viver no mental soma? Como é isso? Né? O que é o mental soma? É quando você alimenta o teu cérebro. Então imagina assim, tem 2 ruas, tem 2 caminhos. Se você pode estar no caminho do psicossoma, que é ficar gerenciando estresse, lidando, sem procurar
ativar a sua farmácia do corpo, porque se você ativa a farmácia do corpo, você consegue lidar e sair disso. Então, quando eu falo que ao invés da gente gerenciar estresse, a gente tem que eliminar estresse, não é que seja tão simples, mas tem caminho para isso. Tem como eu eliminar. É isso que a gente quer saber aqui, ó. Tem como eliminar, não preciso ficar gerenciando aquilo o tempo todo. Exato. Então tem que ter um prazo ali, vou gerenciar isso até quando? Até quando você vai ficar nessa química tóxica? Né? E então, seja o que for a situação, seja o que a pessoa está passando. Qual for a situação, seja a relação, seja em um trabalho, família, não importa. Enfim. Não importa, mas você está sentindo no corpo, hein? O teu corpo tá... A toxicidade está no teu corpo. Aí você sente essa descarga, você sente essa angústia, você sente isso, e você vai ficar levando isso durante quanto tempo? Esse processo químico que está acontecendo aí. Então vamos aqui entender o seguinte. Se eu quero melhorar, e eu quero dar conta da minha vida e inclusive fazer processos de mudança, eu preciso estar bem, minimamente bem, porque eu não consigo nem sair do lugar. Exato. Então como é que eu faço isso? Eu preciso mudar de rua, né? Então eu vou para essa rua aqui, ó, mental soma. Então já ouviram falar em mental soma? Não. Né? Então mental soma é quando você vive de forma que você ativa os pilares da disponibilidade funcional e você aumenta neurotransmissores no teu cérebro, e aí você consegue blindar o seu sistema nervoso, porque pensa assim, ó, a situação está lá acontecendo. A primeira parte do corpo que lida é o sistema nervoso. O sistema nervoso central, ele está cuidando de ele está gerenciando ali 3 sistemas nervosos. O periférico, o autônomo e o somático. Então, é uma central, né? Ok. Quando a situação está acontecendo lá, o BO que você tem que lidar, ou a toxicidade que você tem que lidar, o fator que está abalando o teu sistema nervoso, o sistema nervoso ele faz o quê para dar conta? Ele recruta neurotransmissor no cérebro. Se tem, você funciona. Se não tem, você paralisa. Ah, entendi. Porque você está com baixa produção de neurotransmissor no cérebro. E eu estou falando de quê? De hormônio. Tudo isso para falar do quê? De hormônio, ou seja, a nossa disponibilidade para funcionar, para dar conta da vida, tem a ver com o nível hormonal. Então a sua performance para lidar com as coisas da vida, ela diminui quando a produção hormonal diminui. E aonde é que no corpo é produzido hormônio? No intestino, que é o segundo cérebro. Então pensa assim, ó, 5% dos nossos neurônios são produzidos no cérebro. 95% é produzido no intestino. Né? Então, 95% da serotonina, que é o hormônio do humor, do bem-estar, é produzido no intestino. No intestino. Eu já ia falar assim, por exemplo, as pessoas que sofrem da tireoide, né, precisam tomar remédios controlados, sentem isso. É que tem vários tipos, né? Ou ela fica mais agitada, o hormônio está em desequilíbrio, ou dá aquela baixa mesmo que a pessoa sente mais sono, letargia e tal. Aí toma remédio para reequilibrar essa produção, né? Sim. Na tireoide. Mas, por exemplo, então, estamos falando do intestino como uma função mega importante, que eu lembro que você comenta que nós temos 3 cérebros, né? Sim. Coração, intestino e o cérebro. E o cérebro. Normal, né? Então, por aí que você está falando das principais produções nossas para a gente conseguir reestruturar ou ativar nossa farmácia saudável, natural. Farmácia do corpo. Isso. Do corpo. Então, por exemplo, você falou aí da questão da tireoide. Então, quando a pessoa tem um hipotiroidismo ou hipertiroidismo, ela está instalado ali uma síndrome metabólica. Então, ela está com uma desfunção, está desregulado. Isso. Né? Então, assim, aí você toma um remédio para isso. Tá? Como é que eu faço para, então, eu não precisar tomar o remédio? Porque quando você toma... o remédio, o que ele é, gente? Ele é um recurso externo. Tá? Para tirar aquele sintoma na hora, né? Só que ele vai na raiz. Ele não vai na raiz. Então, quando você toma um remédio, que é um recurso externo, você está dizendo para o teu corpo assim, olha, você já não está produzindo, já não está regulado, está preguiçoso, pode continuar, fica tranquilo aí, porque a gente tá dando um jeito aqui para você. E aí o corpo fica mais preguiçoso ainda. Então, mas de novo, eu não estou dizendo que não é para tomar o remédio. Tudo bem. Eu estou só dizendo que o medicamento, a medicina está aí para realmente contribuir, mas é pontual. A questão é que isso vira um hábito. Exato. E eu não vou falar, não quero falar só de remédio, vamos falar do açúcar? Se você der açúcar para o seu corpo, ele vai pedir mais açúcar.
cada vez mais, aí então você vai ter Como que farinha, né? comer também. um doce no final da tarde, porque você tá com letargia, você tá com aquela preguiça, você tem que comer um doce para acordar. Tipo café. Ou é tomar o café, mas assim, o corpo pede. A inteligência do corpo aí. Olha Aí, o corpo tá pedindo. Então, ó... Igual o pessoal fala assim, tô com TPM, preciso comer chocolate. Aí vai, né? Então, achando que essa aí... Quer uma dica? Faz 10 polichinelos. Melhora? Você aumenta a tua produção de hormônio no intestino, vai aumentar a disponibilidade de neurotransmissor no teu cérebro. E não engorda. E você funciona, você vai se sentir melhor. Gostei. Porque é um hormônio que vai te dar a sensação de que você precisa de bem-estar. Gostei. Que é a mesma sensação que o doce te dá. Então, eu falo para as pessoas, né, os meus mentores, eu tenho os mentorados, né, que fazem parte desse programa, e falo, sentiu vontade de comer doce? Como é que a gente vai desmamar do doce? Porque o corpo tem uma inteligência, você tem um ritual. Na verdade, você troca o ritual. Né? Você está intoxicado. Então, faz 10 polichinelos que o resultado vai ser bem melhor. Uhum. Então, voltando, só para a gente não perder o raciocínio, vamos lá. Entenda o seguinte, 5% de neurônios é produzido no cérebro, 95% é no intestino. Então, quer dizer que é essa produção aqui no intestino que vai disponibilizar neurotransmissores no teu cérebro. Então, você vai ter neurônio, a tua capacidade sináptica para você, né, conseguir lidar com as coisas, com as situações, vai vir de onde? Dessa produção. Do intestino. Então, quem está com o intestino inflamado, intoxicado, tem baixa produção de serotonina. Uhum. Então, assim, é lógico que a gente não dá conta. Porque falta recurso aqui, falta disponibilidade para você funcionar. O sistema nervoso começa a recrutar neurotransmissor, está em baixa, você paralisa. Então, entendendo o seguinte, como que está teu intestino, né? O termo enfesado não é à toa. Uhum. Né? Uma pessoa enfesada é uma pessoa cheia de fezes. Né? Então, enfesado é o mal-humorado. O que é o mal-humorado? Baixa produção de serotonina no intestino. Olha aí. Que é o hormônio do humor. Mas eu não estou falando só do humor, eu estou falando de uma ativação do córtex pré-frontal que vai ativando esta região do cérebro com disponibilidade funcional, que é esse aumento de neurotransmissor, você consegue lidar melhor com as situações, com mais clareza, com mais discernimento, e diminui a ação do sistema límbico, que é a parte de emoção. Né? Então, assim, você está muito chorosa, muito sensível, está tudo muito difícil, tá? Então, assim, precisa mudar, aumentar essa produção. Então, entender a importância desse cuidado com o intestino. Então, se a gente está inflamado, vou voltar aqui. Okay. A gente está prejudicando a formação desses hormônios, né? E principalmente no intestino. E se a gente está inflamado, eu passei por isso ano passado, por exemplo. Eu estava numa crise de estresse no trabalho, então meu corpo começou a inchar e eu estava inflamando, comendo tudo errado, não fazia exercício e não percebi. Eu entrei no automático ali. Uhum. Depois que eu fui olhar, aí fui fazer um tratamento, né, fazer um detox, porque antes de qualquer coisa para o meu intestino, para o meu corpo conseguir absorver os nutrientes corretos, eu precisava eliminar essa inflamação, né? Uhum. Precisei fazer um detox e foi nítido. Quem vê minha foto antes e depois, né, já vê a percepção. Eu tava o sistema linfático todo inflamado. Tudo, né? Então, essa produção hormonal que a gente está comentando aqui para o pessoal entender, ocitocina, serotonina, hormônios bons, né? Dopamina, todos os hormônios, todos os hinos. Para a gente voltar a ter uma vida natural, saudável, um bem-estar, né? E isso aí é super importante que você está falando sobre isso, para a gente perceber que a gente precisa também desinflamar o intestino para conseguir absorver e produzir, né? A saúde começa no intestino. O processo de alergia também tem a ver com o intestino inflamado. Pele, tudo. É super importante cuidar do intestino. Mas, então, assim, nós temos 6 pilares da disponibilidade funcional. São 6. Um deles a gente falou aqui até agora, que é a desintoxicação do intestino. Isso. Tá? O outro é a alimentação, porque aí o que acontece? A alimentação é o combustível que você dá. Então, peraí, gente. Dicas para a gente conseguir desinflamar nosso corpo, melhorar nossa farmácia natural, né, do corpo e produzir esses hormônios novamente. Então, vamos lá. Alimentação, um detox. Desintoxicação do intestino, a alimentação por tipo sanguíneo.
por tipo sanguíneo. Isso é legal que você falou, hein? Então, assim, duas coisas para entender sobre a questão do nosso código genético, tá? Que é o tipo sanguíneo. Nosso sistema nervoso, existe uma resposta fisiológica do sistema nervoso para situações da vida de cada grupo sanguíneo. Tá? Isso é fisiológico. Então, por exemplo, quem é sangue O? A resposta do sistema nervoso do sangue O para desafios é boa. O sistema nervoso do sangue O gosta de desafio. Ele responde bem a desafio. Tá acostumado. Isso é fisiológico. Então, nós estamos falando de uma fisiologia. Não tem a ver com o que você pensa. Não tem a ver com a mente, não tem a ver com a astrologia, tem a ver com fisiologia. É uma resposta fisiológica do sistema nervoso. Então, qual é o teu código? De que tribo você pertence? É a tribo O? Então, você tem um registro ali no sistema nervoso de que tem uma resposta melhor para desafios. Okay. Então, é um sistema nervoso mais resistente. E isso porque era do homem das cavernas, que tinha que caçar, sobrevivência. Então, a gente vem com esse registro. Quando eles começaram a plantar, a parte da agricultura, surgiu o tipo A. Então, o tipo A, a resposta do sistema nervoso fisiológico do tipo A é mais sensível. Mas não é que ele é sensível no sentido da emoção. Estou falando do sistema nervoso. Ou seja, o sangue A, quem é de sangue A, tem sangue, né, do tipo sangue A, tem um nível de cortisol mais alto. Então, ele já é drenado. Ele já tem uma alta pressão. Então, sangue A não aguenta pressão. Não aguenta porque ele já tem uma pressão. Então, assim, não me pressiona. Então, o sistema nervoso sangue A não responde bem à pressão. O sangue O já responde. Entendi. E aí, quando eles começaram a ir para as montanhas, surgiu o sangue B. O sangue B, ele se joga mesmo, ele gosta de estar em destaque, ele gosta de estar em evidência. O sistema nervoso sangue B responde muito bem para isso. Aventureiro. Não é só por a questão da aventura. Eu estou dizendo assim, ele, diante dos desafios, Okay. tem que vir aqui gravar o podcast. Onde é que é? Ele entra e sai. Ele se joga. Okay. O sangue A precisa de mais tempo para se organizar, para se preparar. Ele precisa de uma organização, de uma disciplina. E o sistema nervoso sangue A responde muito bem à disciplina. Ótimo. Por exemplo. Né? O sangue B já é aquele que ele vai. Né? Só que muitas vezes é visto como arrogante ou como ego. Ai, nossa, tá se achando. Não, porque o sistema nervoso dele responde super bem. Ele vai e se joga mesmo. E ele gosta de estar em evidência. Quando eu falo ele gosta, não é mente. É sistema nervoso. Sistema, tá? E aí, quando eles vieram para a cidade e começaram a ver toda essa diversidade, surgiu o AB. Então, o sangue AB é o sangue A com a junção do B. E a resposta do sistema nervoso do sangue AB é ótimo para fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Sangue AB adora. Quando fala pro sangue AB, hoje nós temos muita coisa para fazer, o sistema nervoso fica assim, nossa, ele adora isso. Que é o meu tipo sanguíneo. Entendi. Por exemplo, entendeu? Vai fazer um triatlo, maravilha. Fazer 1000 coisas. Então, vem aqui gravar o podcast, depois eu tenho uma reunião ali, depois eu tenho uma cotinha ali, depois eu tenho um evento ainda. Nossa, quanta coisa. Adora. Gerencia nervoso, bem. Gerencia super bem. Pegou. É isso. É como o nosso sistema nervoso está gerenciando a situação. Isso. As situações. Então a resposta. O que não está gerenciando bem, que precisa de disciplina, é o A. Porque eu entendi, o O vai bem. Então, assim, existe uma resposta do sistema nervoso diferente para cada grupo sanguíneo. Ok. E a gente está falando o tempo todo aqui do quê? De melhorar a qualidade, tá, de neurônios, neurotransmissores no cérebro para blindar o sistema nervoso. Então, se eu sou de um grupo sanguíneo, tenho um código genético, preciso entender a predisposição e ver se a minha resposta de comportamento está de acordo com o meu grupo sanguíneo. Okay. Então, quando você vê um sangue O que não está tendo resposta boa para desafio, está oxidado. Entendi. Então, ele está num processo oxidativo, está num processo inflamatório. Porque a resposta de comportamento não está de acordo com o grupo sanguíneo. Então, a gente regula isso como? Vamos lá. Desintoxicando o intestino. Alimentação por tipo sanguíneo, por quê? O alimento é o combustível que você vai colocar lá. Então, vamos entender o seguinte. Se eu acabei de desintoxicar, então eu tenho que pensar que alimentos que eu vou colocar é a mesma coisa. Eu vou lá trocar o óleo do carro. Coloquei um óleo excelente, porque tem gente que fala, cara, mas eu como super bem. Tá, mas vamos ver quais são os alimentos? O que é esse comer bem? Isso pode ser relativo. Né? Então, você vai lá, fazendo uma analogia. Você trocou o óleo do carro, mas não trocou o filtro. Então, menos mal, você trocou o óleo, mas aquela borra do filtro vai somar com aquele óleo bom. Então, quando você começa a melhorar a alimentação sem desintoxicar, sem limpar o intestino, é a mesma coisa. Não adianta nada. Eu não digo que não adianta, é menos mal, mas não vai
fazer o mesmo efeito. Tá. Do que se você trocar o filtro, do que Claro. se você limpar, desintoxicar e limpar o teu terreno biológico. Por quê? A hora que o alimento cai lá, não vai acontecer a desbiose, que é o mau aproveitamento dos nutrientes. Então, o aproveitamento é bem maior. Então, vai, né? Você está colocando lá um recurso, que é o alimento, que vai te dar uma energia, não só energia, mas ajuda na produção hormonal. E tem então, os alimentos que favorecem o tipo sanguíneo, né? que inflamam ou não. Ah, tá. Então, assim, é simples, viu, gente? Não é um negócio complicado. Agora eu vou ter que mudar. Não, é só pegar lá. Qual é a coluna de alimentos que são nocivos, que inflamam? Tira da alimentação diária. Não quer dizer que nunca mais pode comer. Tá? Mas, assim... Uma vez ou outra. Vamos falar da dinâmica de vida? Não gosto da palavra rotina, né? Criar uma ronda. Não, é uma dinâmica de vida. Como é que está a sua dinâmica de vida? Então, lá, de segunda a sexta, como é que você está se cuidando? Dá para tirar alimentos que te inflamam? Então tá, então já vamos melhorar nisso daí? Né? Identificar quais são esses alimentos? Porque é uma questão fisiológica. Por exemplo, quem é sangue A tem uma dificuldade maior de digerir a carne vermelha. Então, vai ficar muito mais... Vai 48 horas para digerir uma carne vermelha. Então, inflama. Diferente do sangue O. Que ele pode comer, ele tem uma fácil digestão da carne vermelha. Okay. Então é uma questão, de novo, fisiológica. Não é o que você acha, não é o que você gosta, não gosta, acha, não acha. É o que o teu corpo, é a inteligência do corpo, né? Perfeito. Então entender e respeitar essas questões do corpo. E é um respeito, né? Que a gente falta com esse respeito. E aí, continuando nos pilares, tem a parte do treino. Então, vamos entender o seguinte. Treino. Qual é o treino que aumenta a produção de hormônios? Que tem... que mais vai trazer benefício? É o treino de força. Ah, mas eu gosto de correr. Tudo bem, você pode correr. Eu gosto de pilates, de yoga. Tudo bem. Faça atividades que você goste. Mas inclua o treino de força. Por quê? O treino de força, ele irriga sangue no músculo. É o treino que mais vai irrigar sangue no músculo, que vai dar tônus. Esse tônus muscular não é porque você vai ficar forte. É porque você aumenta o registro neurocelular de força. E isso acontece o quê? Uma comunicação com o teu cérebro. Então, o sistema nervoso, quando está lá lidando com a situação, ele vai abalar menos. Por quê? Porque tem no teu sistema nervoso somático... Porque tem um detalhe, a gente tem neurônio no corpo inteiro, tá? Não é só no cérebro. Sim. Ó, Aí, ó. não sei se vocês sabem dessa informação. Nós temos neurônio no corpo inteiro, não é só aqui no cérebro. Produção acontece no intestino, libera para o cérebro e temos neurônio no corpo inteiro. Então, quando você faz um treino de força contínua, é o que vai te dar longevidade saudável, porque te dá tônus muscular e você tem um registro neurocelular de força. E isso tem uma conexão direta com o sistema nervoso. Olha que curiosidade, diga. Eu só queria pontuar assim, qualquer exercício que a pessoa goste também vai favorecer essa produção hormonal, ou não? Sim. Sim. Então, tudo bem. Se mova. Isso. Né? Tá, ok. Qualquer atividade de física. Pilates, igual você falou, faça yoga. qualquer atividade física. Mas, assim, inclua carga. Você pode fazer, inclusive, musculação natural no parque. Com peso do próprio corpo. Ah, ok. Perfeito. Né? Você pode fazer. Né? Tem a musculação tradicional, que você vai na academia pegar peso e tal. É a mais completa. Tá? Mas você também pode fazer musculação natural. De acordo com o biotipo, vai ter um exercício específico. Então, na realidade, assim, vamos falar da resposta do sistema nervoso? O teu sistema nervoso responde melhor a qual tipo de atividade? Existem atividades que o teu sistema nervoso responde bem. Se o sangue O responde bem para desafio, qualquer atividade que seja competitiva, o sangue O adora. Sangue O adora, Okay. se tiver competição. Entendeu? Então, isso vai ajudar você a manter a constância, porque a gente faz o que a gente mais gosta. Verdade. Não é? Não adianta. Só que incluir nas suas atividades a parte de treino de força é primordial para você aumentar essa produção hormonal e construir a longevidade saudável. Por quê? O que é a longevidade saudável? É quando você começa a construir a sua reserva funcional. Ok. E você não usar essa reserva. Porque se eu estou
construindo uma reserva e eu ficar usando, eu nunca tenho essa reserva. Isso é interessante, porque também ano passado, né, eu odiava academia, eu odiava ter que correr, fazer nada, assim, né, eu tava bem paradona. Aí fui me obrigando aí, até que agora, hoje, nesse ano que virou, eu já gosto. E quer dizer que meu corpo tá respondendo melhor, desinflamei, e meu corpo tá respondendo melhor a qualquer tipo de atividade. Não qualquer tipo, né, mas as atividades que eu tô me predispondo. A fazer. Uhum. E aí eu sinto, assim, uma diferença porque eu fui treinando, não sei se treinei meu cérebro a gostar ou meu corpo mesmo. Ou o corpo. É o corpo. A inteligência do corpo. Você, veja bem, vamos voltar lá no açúcar. Se eu der mais açúcar, ele pede mais açúcar. Se você der mais treino, como está tendo um aumento de produção hormonal, isso é uma substância que o corpo gosta. Okay. E ele pede aquilo de novo. Então, você produziu dopamina, serotonina, ele quer mais. Então, perfeito. Então, ele pede para você treinar. Boas práticas, né? Exatamente. Gente, então se a gente... Isso parece simples, óbvio, mas é muito simples. Mas acontece que é difícil chegar no estado desse. Porque se a gente chega no estado que a gente está produzindo coisas saudáveis para o nosso corpo, o corpo vai pedir mais aquilo. Então, a gente entra naquele ciclo bom, né? Parece óbvio, mas até a gente chegar no estado da arte, demora, né? Porque... Mas você falou uma coisa aí, é difícil. Então pensa assim, ó, escolha sua dificuldade. De repente é difícil ficar como você tá também. Ficar ansiosa, ficar depressiva, Então é uma dificuldade ficar nesse lugar, né? Sim. E sem propósito, sem energia. Aí não dá. Então escolha a sua dificuldade. Perfeito. O sangue até ferve. Vamos pensar aí, é um desafio sair de um estado como você tá aí para um outro. Mas tem recursos aí, tem N formas de você começar a fazer isso. Perfeito. E você pode, inclusive, contar com o apoio de profissionais para te tirar desse lugar, dessa rua do psicossoma e ir para o mental soma. Então, é uma questão... E quanto mais você faz, mais o corpo pede. E por isso que aí vem essa inteligência do corpo. Ótimo. E olha só que interessante. Uma coisa que talvez vocês não saibam. Da mesma forma que nós temos na orelha a representação dos órgãos ou na sola do pé, né, a representação de cada órgão, no cérebro nós temos uma representação em relação ao músculo. Então, cada músculo ativa áreas do cérebro. Olha. Então, por exemplo, tem uma ligação direta. Então, a panturrilha é o músculo que você, quando trabalha, aciona áreas do cérebro e junto com o trapézio, braço e punho, que vai ativar o córtex frontal. Então, isso é inteligência somática, é você usar a inteligência do corpo. Então, quer ver? Estratégico, eu tô pensando. E é estratégico, né? Também, sim. Mas tô fazendo coisa aleatória. Eu tô sabendo exatamente. Exatamente. Você tá dando uma atenção maior para músculos que vão ativar no teu cérebro uma parte... que é essa parte da razão, o córtex, né, pré-frontal, para você ter mais discernimento e você tomar atitudes e lidar com os BOs da vida, com as situações, aqueles estresses que você tem que gerenciar, mas você fazer isso não mais de forma emocional, mas de forma racional. Mas isso não tem nada a ver com ser mais sensível ou menos sensível, isso tem a ver com como eu consigo lidar com as situações sem ficar usando minha reserva. Porque eu tenho essa disponibilidade funcional que eu produzi. E quando você faz atividade física trabalhando esses músculos, por isso que a metodologia neurosistêmica é nesse sentido, né? A gente usa a neurociência, entendendo no cérebro qual que é a parte do músculo. Isso é um dos pontos da visão neurosistêmica, né, do método. Entendendo que se você trabalhar a trapézio, é região de poder, de empoderamento. Então, olha que interessante, o músculo da coxa, quadríceps, é o músculo que tem a ligação com o instinto. Quando tem que aguçar instinto, faz agachamento. Olha aí. Se você está precisando de mais sustentação na vida, você vai trabalhar as costas. Eu achei que você falou dos hormônios aqui no intestino, tinha que fazer abdominal já. Pensando aqui, ó. Não, aqui a parte do abdômen é o que vai te dar aqui. Se você tem o abdômen fortalecido, tá? Então essa musculatura dá estabilidade. Isso, os yogis e as pessoas praticantes lá
Das culturas orientais, né? Tem essa parte muito fortalecida. Tanto que eles fazem aquelas posições que eles levantam e tudo. O diafragma e o abdômen super fortalecido, né? Sim, até porque ele está no meio do nosso corpo, né? E então imagina, a estabilidade está aqui. aquelas posturas, né? Que eles se levantam com uma mão, não sei o que e tal. Nossa. Então tá interligado. E tem uma outra questão que eu gosto de citar, que eu acho bem interessante. A expressão, porque assim, o músculo do glúteo é o músculo do arranque. Então, assim, você quando tem essa musculatura flácida, você não sai do lugar. Por isso a expressão bunda mole. Eu quero uma bunda mole. Sim. Por quê? Tá aí. Tá sem De arranque. onde que vem isso, né? Porque tá sem arranque, ele não sai do lugar. Não sai do lugar. Então, se começa a entender esse olhar neurosistêmico e entender que não é só fazer atividade pela atividade, mas tem muita coisa envolvida aí. Então, a gente tem que trabalhar o corpo inteiro. E para dar sequência lá nos pilares... Então, peraí, vamos lá. Nossos pilares que a gente tem que observar, gente. É o detox, a alimentação, o treino. A gente falou, agora você vai entrar no outro, né? Isso. Que é a suplementação. Suplementação. Essa suplementação, não estou falando de suplementação para o músculo. Estou falando da suplementação para o sistema nervoso. Tá? Então, a gente precisa suplementar. Né? Então, por exemplo, a questão da pineal, da glândula pineal, ou da questão do estresse adrenal, que vai te dar hipertiroidismo, ou, enfim, a síndrome metabólica, você regula como? Você precisa dar alimento para o teu sistema nervoso. Alimentar o teu cérebro, uma das formas de alimentar o cérebro também é a suplementação. Então, ela é natural, mas falta na nossa alimentação. Mas tipo o quê, por exemplo? Por exemplo, o ômega 3. Tá. Nossa, mas o ômega 3, eu tomo. Ai, que bom que você toma. Né? Mas assim, você tem um check lá num pilar, mas você está tomando só o ômega 3? Tem outras suplementações que são importantes. Né? Então, são suplementos, são protocolos de suplementação, que cada caso é um caso, mas assim, a gente precisa suplementar. Nossa alimentação, ela não é suficiente. Magnésio, por exemplo, não tem vulcão perto. Nossa alimentação, ela acaba ficando deficitária na parte de magnésio. E o magnésio, ele orquestra 300 enzimas no corpo. Ok. Então, ele é super importante. Tá, mas aí a pessoa tem que ver com um profissional quais são os tipos que ela precisa. Exatamente. Okay, tem que, mas é importantíssimo fazer mas a suplementação pelo olhar funcional. Ok. Nutrição funcional, suplementação funcional. Né? Tá. Então, é um item importante. E o outro é a qualidade do sono, né? Porque tem a ver com o hormônio. Das 19 às 21 existe um pico de melatonina que o teu corpo produz. Você vai dormir 10h30, 11 horas, meia-noite e meia, você perdeu toda a produção de melatonina. Você vai dormir com cortisol no corpo, porque você não aproveitou a melatonina. Olha isso. Aí você não entra no sono profundo o tempo que precisa para regenerar a célula, para ter o sono reparador, regenerador celular. De manhã, das 6 às 8, tem um pico de cortisol, que é o hormônio, né, da adrenalina, da disposição. Só que você está com o cortisol do dia anterior. Aí você não fez faxina do cortisol, porque você não teve uma qualidade de sono. Vai acontecendo o quê? Vai somando o cortisol de um dia com do dia passado para o outro, e você vai tendo o quê? Você fica drenado. Qual o horário da melatonina? Das 19 às 21. Mas é o horário que a gente tem que dormir? Não, assim, você tem 2 picos. Das 19 às 20 e das 20 às 21. Ele vai reverberar até umas 9h30, 10 horas. Então, assim, o ideal é que você esteja deitada. Preparando. Você vai deitar, preparar janta cedo. Ok. Lá por volta, no máximo até 7 horas. Aí você, quando é 10 horas, você tá livre. Não, já tá na cama para dormir. Então, você tem que deitar umas 9h30. Você vai desacelerando. Ok. Né? Sem luz. Isso para todo mundo. Não adianta ir para a cama e ficar lá com a luz do celular, né? Porque aquela luz está emanando para a tua glândula pineal para você ficar acordado. Né? Então você tem que ir diminuindo o ritmo e você vai conseguir entrar numa cadência de um sono profundo. Tá. E o outro item é o centramento, que é respiração, a questão de você conseguir realmente parar, viver o agora, né? Desacelerar. Então tem várias opções. Você pode fazer yoga, tai chi chuan, meditação, mindfulness, enfim. Ou simplesmente parar e respirar. Né? Então esse centramento é importante porque isso oxigena o teu cérebro.
E é como se abrisse os caminhos para que as suas sinapses... E aí isso tudo, né, você consegue ter mais clareza também através do centramento. E a hidratação, que é a qualidade da água que você toma. O pH. O pH da água. 7. Que tem que ser, a ideal, 8. 8? 7 para cima. 7 para cima. 7 para cima. Não é só a quantidade de água, mas é a qualidade da água. Que vai deixar as nossas células mais alcalinas e menos oxidadas. Aquele filtrinho de barro lá, resolve? Eu sou mineira, né? Mineira, então. né? Nossa, resolve bem. Resolve bem. É verdade? Resolve bem. Filtra bem? Resolve bem, mas assim, ele tudo depende muito é cíclico, né? Então ele tem que ter uma higienização e tal, mas resolve. E hoje tem vários aparelhos que fazem esse trabalho de ionizar a água, de aumentar a alcalinidade da água. Então, tem muito recurso à mão hoje. E é só a gente olhar para essas questões e falar, ok, vamos entender aqui uma coisa, até para vocês não ficarem ansiosos, com tanto pilar para ativar. São 6 pilares. Se você começar a ativar 2, 3, nossa, já é um ganho tão grande de aumento da sua disponibilidade funcional. Você já começa a sentir isso na prática. Você vai notar, falando, nossa, está acontecendo aquela situação tóxica, mas eu estou conseguindo lidar. Isso. Eu estou conseguindo lidar. Então, lidar. Né? Realmente lidar, mas você não está fazendo esforço mais. Okay. Você está tendo resposta somática. É a resposta do corpo. Perfeito. Porque você ativou alguns pilares, aí aumentou a sua produção hormonal, que aumentou a produção de neurotransmissores, e aí seu sistema nervoso está lá recrutando. Opa, tem. Então esse recurso vem. E aí, com isso, você está blindando ali o sistema nervoso e você vai conseguir lidar porque ele ativou o teu córtex frontal. Perfeito. Quer ver? Só para finalizar uma coisa. Todo mundo tem consciência, gente. Vocês têm consciência? Tem. Por exemplo, eu tenho consciência de que eu não devo ficar comendo açúcar. Eu tenho consciência que eu tenho que dormir mais cedo. Eu tenho consciência que eu tenho que fazer atividade física. Sabe o que falta? Maturidade de consciência. E clareza. Então, tem até no livro do Harari que ele fala, né, em meio ao mundo, né, de tantas informações irrelevantes, que a gente fica com um monte de tela aberta, né, ter clareza é poder. Porque a clareza é o que vai nos dar, assim, já, entendi. Mas não é só um processo mental, é o corpo entendeu. A hora que o corpo ele começa a te ajudar, então é você começar a ter uma maturidade de consciência do que você tem que fazer e começar a fazer. Porque você começa a fazer, o corpo começa a te ajudar. Ok, é isso que eu estou sentindo. E isso vai te dar clareza. Né? Você começa, e essa clareza vem de onde? Simples. Aumentou o neurotransmissor no cérebro, ativou teu córtex pré-frontal, você tem discernimento, clareza para lidar com as mesmas situações. Porque os BOs vão continuar acontecendo. E tem qualidade de vida, né? Melhora a qualidade de vida. A qualidade de vida vem daí. Perfeito. Ela vem daí. Muito bom, Carla. A gente está chegando ao final. A gente tem muita dica aqui. Aproveita e vê esse vídeo várias vezes, porque aqui é muita informação, né? Então, para encerrar, uma dica de ouro tem? Começar. Porque assim, não pensa, só vai. E se você precisar para não procrastinar, de apoio, né? Utilize. Chamando alguém para ir junto, com um profissional. Por exemplo, esse é meu trabalho. Né, por exemplo. Então, tem profissionais que você pode contar para dar esse start. Né? Então, assim, todos esses pilares que eu falei, eu faço um trabalho de acompanhar você e ir ativando um a um. Então, isso, em 3 meses, a gente ativa isso em 12 sessões. Okay. E vai trabalhando isso. Mas se você realmente decidir aí, começa. Você pode começar a melhorar as suas escolhas na hora de você montar teu prato. Você pode começar a fazer uma caminhada, pode chamar alguém para ir junto. Né? Você precisa só encontrar o que te motiva a começar aí. Às vezes essa motivação não vai ser interna. Ela pode ser externa, não tem problema, mas começa. Porque a hora que você começa, o corpo começa a te ajudar. E aí E é tão legal que você sai daquele processo, daquele cansaço mental, que você fica se cobrando. Se eu devia. Eu tenho o quê? Não, eu vou conseguir. Aí isso cansa. Então, assim, a gente tem que utilizar o poder da mente,
Mas é muito só pela mente, gente, não há saída. A gente precisa usar essa inteligência do corpo. Exato. Então acorda essa inteligência. Só que para isso você tem que começar, né, a comer melhor, dormir melhor, fazer uma atividade física, e o corpo começa a pedir mais. E aí ele vai te ajudando. Perfeito. E chega uma hora que você vai querer comer aquele doce, e você põe na boca, o corpo rejeita. Olha a inteligência do corpo aí. Olha aí. Ele não quer. E você tá lá, falando, mas eu queria comer esse doce. Quero chegar nesse nível aí. Mas chega. De recusar um doce. É só... lembra da rua? Muda de rua, começa aqui, ó, faça boas escolhas. Isso. E o corpo, a inteligência do corpo é maravilhoso. Eu costumo dizer, bem-vinda à inteligência do corpo. Bem-vinda à inteligência somática. Acorda essa inteligência, porque você vai ser um alívio, porque você vai unir as duas, a inteligência emocional com a somática. Isso. Nossa, isso te dá um alívio, porque você não precisa só você pensar e decidir. O corpo, quando você nem pensa, você já está lá. Inteligência, equilíbrio, mente, corpo e alma, né? Exatamente. De forma geral, completa. Muito bom. Carla, como é que o pessoal te encontra nas redes para marcar essa mentoria? No Instagram está como Carla Souza com Z, SP, de São Paulo, para ficar mais fácil. Fora isso, pelo WhatsApp, a gente pode normalmente eu marco uma avaliação e aí em cima disso a gente explica melhor como que funciona, como é que a gente pode iniciar esse processo são os pilares do estilo de vida e ativar essa inteligência do corpo. Tudo isso que a gente falou. E aí essa farmácia aí, ó, começa a funcionar. Aí e tem um detalhe, você constrói a tua longevidade saudável. Você para de usar reserva. Viver até mais. E o que é longevidade saudável? Não é só você viver mais, mas é você, enquanto viver melhor. Ótimo. Com um equilíbrio emocional, mental, né, corporal, porque isso é viver, né? Isso sim é viver. Não que a gente está aí acostumado. A gente não tem mania. Na verdade, a gente tem mania só de remediar quando aparece um sintoma ou uma doença, né? E a gente não tem aquele hábito de olhar para não gerar doença. Né? Isso, perfeito. É isso. Como que eu vivo sem gerar doenças? Isso. Porque as doenças, elas são geradas por sistema nervoso abalado. Hein? Olha aí. Tá? Então tem que olhar para isso, cuidar disso. Prevenção, né? Isso vai oxidando e vai gerando, vai entrar no psicossoma e a conta chega. Com certeza. Então, escolha aí a sua dificuldade, vamos começar a fazer boas escolhas e aí com isso acordar essa inteligência, a farmácia do corpo começa a funcionar e aí é um caminho que você não sai mais dele e você realmente vai viver com qualidade. Ótimo. Maravilha. Carla, muito obrigada pela presença aqui no Benza Deusa. Vamos fazer mais papos disso depois. Legal. E vocês, ouvintes, comentem aí o que vocês acharam, curte o canal, comenta, compartilha e até o próximo episódio.